Olá, meu amigo, minha amiga que nos vem hoje. É uma alegria pessoal para mim e tenho certeza que será para você a conversa que teremos hoje. Hoje conversaremos com o Rabino Yehoshua Levi, ele que é professor de cultura judaica e cantor litúrgico. Conversaremos sobre sua trajetória, fé, música, tradição e os desafios de manter vivos os valores milenares de um mundo em constante transformação e, infelizmente, como todos sabem, em constante turbulência. Mais do que conhecer o Rabino, queremos conhecer também o homem por trás dessa missão. Suas escolhas, suas experiências, aprendizados, sua origem e sua visão sobre o presente e sobre o futuro. Rabino Yehoshua Levi, é um prazer conversar com você, é uma alegria muito grande, inclusive passar para as pessoas quem você é. Um ser humano iluminado. Eu sei que jornalista não pode adjetivar, mas aqui no caso eu já o conheço há muito tempo e tenho uma admiração pessoal muito grande pelo Rabino. Seja muito bem-vindo, é um prazer ter você conosco. E vamos começar da onde? Do começo, claro. Então quero perguntar, quem é o Rabino Yehoshua Levi? Antes do Rabino, quem é Yehoshua Levi? Como você se definiria para alguém que está conhecendo você e seu trabalho neste momento? Muito obrigado, primeiramente. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Eu nasci no Rio de Janeiro, em Copacabana. Cresci lá e aos 3 anos eu faço aliá com a minha família. Eu e meus pais. Sou o filho mais velho e a gente mora em Jerusalém durante 9 anos. Durante 9 anos a gente mora em Jerusalém. Em 2007 a gente retorna ao Rio de Janeiro. Em Israel tive uma experiência muito boa. A infância foi maravilhosa em Jerusalém. Estudei no colégio Noam Banim, é um colégio sionista religioso chamado Mamlachti Dati, sionista religioso. E o hebraico vem praticamente competindo com o português, qual é a língua mãe, porque com 3 anos de ir para Israel, a criança começa a falar português, hebraico, em casa português, na rua hebraico. E a gente volta em 2007 para o Rio de Janeiro, eu estudei no Bar Ilan. Enquanto isso, seus irmãos nasceram lá, isso? São Meus irmãos israelenses. nasceram lá, eu tenho 3 irmãos, 2 meninas e um menino. Todos lá? Todos nasceram lá. Sou o único carioca, todos são Yerushalmim, né? Nasceram em Jerusalém. Uau. E como Jerusalém influenciou no Yehoshua que é hoje? Porque com certeza na tenra infância isso costuma entrar, introjetar e trazer aí a base, basis, né? Sim. Exatamente para a vida. Como isso introjetou em você? Liberdade. Desde pequeno andar na rua sozinho, andar de bicicleta com os amigos. Em Israel as crianças elas vão amadurecendo mais rápido, porque elas são mais livres pela segurança que têm. Isso impacta. Isso é importante que o ouvinte, quem está nos vendo, o espectador, saiba. Ele pensa que lá é realmente perigoso. Perigoso é aqui, que acontecem assaltos a cada esquina, que para eu poder chegar aqui e ver o endereço, eu tive que entrar num estabelecimento e ver para não colocar o celular na rua à mão. Então lá é muito seguro, né, Yehoshua? Muito seguro, a infância inteira. Um irmão mais velho cuida do menor, leva para a escola, leva para o mercadinho, muito seguro. A gente passeava de bike, assim, tranquilo pelo bairro, de dia, de noite. Então a liberdade, eu acho que é uma coisa muito, muito importante, né? Porque aqui, às vezes, a gente está meio engaiolado, né? Bastante. Toma cuidado, celular, como você falou, entrar no estabelecimento, entrar em algum lugar, à noite, não se expor muito, enfim. Aí você voltou a estudar no Bar Ilan, morar em Copacabana, e aí como foi forjada essa sua personalidade, foi forjada essa sua personalidade no que é o Yehoshua hoje? O começo foi muito difícil, voltar para o Rio de Janeiro, porque depois de 9 anos de Israel, infância ainda, amigos muito queridos que eu deixei, inclusive eu tenho contato com um deles até hoje, amigo que a gente estudou lá de Israel. Uau. A gente estudou no GAN junto, depois para a escola, a gente tem contato até hoje. O começo foi difícil, mas o Bar Ilan me recebeu muito bem, foi muito acolhedor e tal. E já quando eu cheguei no Bar Ilan, eu sabia que eu não ia ficar muito tempo lá. Por quê? Porque eu estudei numa escola em Israel que era Mamlachti Dati e tinha
uma carga horária de Torá maior, que eu estava acostumado. Barilan também tinha Torá, excelentes rabinos, professores, mas era diferente. Você estava acostumado um pouquinho mais fundo. Como a gente fala em hebraico, Lifnei Meshurat Adin. Lifnei Meshurat Adin. Exato. E aí eu falei para meus pais que eu queria visitar a Yeshiva de Petrópolis. Uau! Um amigo meu me chamou para ir para a Yeshiva de Petrópolis, eu gostei da ideia, passei um Shabat. Na sexta-feira, antes do Shabat já, eu cheguei no almoço, eu ligo para o meu pai, eu falo assim, pai, eu vou ficar aqui. Aí meu pai, mas você não quer visitar outra yeshivot? Eu tenho certeza. Eu falei, pai, eu vou ficar aqui. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista, Yeshiva de Petrópolis. A Yeshiva, ela não existe mais hoje, né? Ela está aberta, mas eu acho que para frequentadores, para rezas, para eventos. Mas não para estudos. Não para estudos. Uma pena. Ela formou muita gente importante hoje. Mas eu costumo falar uma coisa, ela está aberta na Yeshiva de Kutia, no Magen Avraham e na Yeshiva Lubavitch. Muito bem lembrado. Os 3 rabinos passaram por lá, Exatamente. Então eu acho que uma vela, enquanto está acesa, ela transmite fogo para as outras. Muito então, bacana, muito bacana. Eu acredito, eu falo isso, eu acho muito legal. Agora, como foi sua caminhada para o rabinato, em geral, e para a cantoria litúrgica, para Hazanut em particular? Hazanut foi meu pai. Meu pai, com 13 anos, fez aula com o Hazan turco, Leon Shiprut, que foi Hazan no Sibi, na Betel, na sinagoga que a gente cresceu, na sinagoga da minha família. Então a Hazanut veio de casa, meu pai cantava pra gente, então já foi assim, contagiando positivamente na mesa de Shabbat. Avdalá na minha casa, antigamente, era sentado. Que bonito. Meu pai sentava na cabeceira, todo mundo sentava, a gente música. cantava. Hoje em dia tudo correndo, né? Rápido. A gente sentava, Avdalá era 20 minutos de Avdalá. É uma delícia uma Avdalá cantada. Eu gosto de fazer cantada. sentado também. E o rabinato é engraçado, né? Uma pessoa me falou muito bonito de um lado, mas de outro lado muita responsabilidade. Porque desde os 12 anos eu olhava os rabinos de Copacabana, do meu bairro, e eu falava, eu quero ser rabino, eu quero ensinar a Torá, eu quero ser Hazan, eu quero cantar. Então a inspiração começou no Rio. E eu já entrei na Yeshiva de Petrópolis sabendo que eu queria fazer isso. Uau, você já veio com a matará, com a meta? Eu vim com a meta. Isso é muito interessante. Parabéns. Agora, o que significa na prática ser rabino? Existe um lado dessa missão, principalmente que estão fora da comunidade judaica, normalmente não conhecem, porque o público que está nos vendo é da comunidade e fora da comunidade temos, graças a Deus, muito mais amantes do que haters. Embora os haters façam mais barulho, mas nós temos muito mais amantes, graças a Deus. Então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. O principal objetivo do rabino, o propósito, é a gente passar conteúdo, né? Transmitir a Torá, transmitir os valores milenares e tudo mais. Agora, hoje em dia, o rabino ele virou também um tipo de psicólogo. Porque as pessoas, nesse século XXI, chamado pós-modernismo, né? As pessoas elas buscam cura na Torá. E a Torá tem respostas. Tem um versículo bonito, ela shofeta sherie bayamim ha'ema. O juiz que estará naqueles dias, o rabino tem que estar atualizado naqueles dias. Ou seja, ele tem que estar atualizado. Então, eu acho que hoje, além do papel principal que é transmitir Torá, é oferecer a cura para a dor que a gente tem nessa geração. Isso é fantástico. E com isso, sua capacitação é contínua. Claro que existem os estudos normais e tem os estudos rabínicos que você mantém sempre atualizados como um médico, como um engenheiro, enfim, que tem que se atualizar. Na literatura está cheio de passagens com cura para ansiedade, para depressão, para desafios mentais, emocionais, não substituindo um psicólogo, um médico, que em casos mais moderados, graves, tem que fazer terapia, tem que se cuidar, mas a Torá, a reza, a esperança, a fé, ela tem muito para contribuir na nossa saúde. Por isso a gente sempre diz o seguinte, que a gente tem que ter um equilíbrio de saúde nutricional, espiritual, físico, mental. Esse é o equilíbrio, porque se a gente só equilibrar uma das partes, as outras desequilibram. Então é importante a parte inclusive espiritual, muito importante. Quais pessoas, quais mestres, experiências e valores foram fundamentais na sua formação como homem e como rabino? O homem e o rabino Yoshua Levi. E qual desses valores são absolutamente inegociáveis para você?
Vou voltar para Yeshivat de Petrópolis. Sim. O Rav Binyamin, Alav Shalom, Sim. e o Rabino Adi. O Rav Binyamin, eu cheguei a conhecer ele 3 meses antes de fazer a Aliyah. Ele fez a Aliyah em 2008. Eu entrei na Yeshivat de Petrópolis em 2008. E o Rabino Adi, o filho dele, dele, né, que eu conheci. ser Rosh Yeshiva. A Yeshivat de Petrópolis me deu toda a base. Eu vim com uma base de casa, meus pais são Baal Shuvah, eu praticamente nasci religioso, com 3, 4 anos de idade, minha família já era praticamente 100% religiosa, mas a Yeshivat de Petrópolis me transmitiu uma base de Torá, ela pavimentou o caminho, ela abriu o meu caminho, eu fiquei lá 5 anos, dos 12 aos 17. Então a Yeshivat de Petrópolis foi um marco, sem dúvida, infinitos de agradecimentos. Depois eu me transferi para Porat Yosef. Uau! A Yeshivat de Petrópolis me transferiu para Porat Yosef, Raham Shalom Cohen. Na época, o Rav Ovadia Yosef estava vivo, ele fazia visitas na Yeshiva. Uau, que elevação! Ele era o presidente honorário da Yeshiva. Que elevação! E como foi essa influência? Foi muito boa, no sentido que a gente aprendeu Talmud, aprendi Hazanut também lá, cheguei a fazer Hazanut um pouco na Yeshiva também. A Yeshiva ela tinha 150 alunos. Praticamente 20 argentinos, um brasileiro, Uau. Um panamênio, que também muito querido, um amigo meu, e 130 israelenses. A Yeshiva tinha 150 alunos, ali eu... Então era aconchegante. Era aconchegante. Porque assim, tem Yeshiva tem 1.000 alunos, 500 alunos, a Yeshiva de Petrópolis na minha época tinha 40 alunos, mas 150 é bem equilibrado. Sim, é uma gostoso. Quantidade, mas ao mesmo tempo, né, qualidade, gostoso, aconchegante. Dá para aproveitar melhor. Muito. Então ali a gente estudou Talmud. Foi assim o upgrade de Talmud, Guemará. E depois eu me transferi para o Midrash Faradi, que foi outra virada de chave na minha vida. Liderado pelo Rabino Peretz, Alav Shalom, e Rabino Katzin, que Hashem aumente seus dias, Amém. anos de vida, com saúde. Ali eu aprendi filosofia judaica, embora que ali foi meu curso de rabinato. A Semichá, eu recebi do Rav Katzin e do Rav Peretz. Então, de 9 às 6 era estudos rabínicos. Isso há quantos anos? Vai fazer 10 anos agora. 10 anos, olha. 10 anos. Com cara de garoto e ainda já faz 10 anos. Parabéns, Obrigado. Yoshua. Agora, qual foi o momento que mais transformou a sua vida e mudou a maneira com que você enxerga a fé, as pessoas e o seu próprio propósito? No Midrash Faradi, a gente tinha estudos de Maimônides, no Moreh Nevuchim, Guia dos Perplexos, Rabi Yehuda Levi Kuzari. E ali eu passei por uma pequena crise de emuná, uma pequena crise de fé. Isso é interessante. Por quê? Eu comecei a ter mais questionamentos, mais perguntas. Talvez a idade, né? Eu estava lá com 19, comecei com 19 anos. Mas é importante ter isso, Muito. porque depois só ratifica a sua fé, não é? Sim. Então, e foram esses livros da NOM, o Maimônides, Rabi Yehuda Levi, que eu recomendo para todos os meus alunos, sobre emuná, a Espanha medieval, a literatura medieval, ela é impressionante, ela fortalece a emuná. Você volta desde o começo, desde a existência de Deus, Torá Minashamayim, a Torá dos céus, né, a Torá divina. Ali eu estudei com um amigo o Kuzari inteiro, 40 minutos por dia. Uau, interessantíssimo. Agora você falou em emuná, vou aproveitar e te fazer uma pergunta. No dia a dia das pessoas, que com certeza aí todos têm esse problema, a gente fica com receio muitas vezes de algumas situações. E a gente percebe que quando a gente relaxa, quando a gente vê que não está mais nas nossas mãos, Hashem manda a providência. E a gente percebe também que quanto mais a gente fica preocupado, Hashem fala, se vira, então você quer fazer com as suas mãos. Isso é verdade? Isso procede? Ou é uma percepção apenas? Tem uma frase no Talmud que fala que o Mashiach vem quando você desvia a atenção dele. Mashiach ba be'esech hadat. Às vezes a pessoa está toda hora, Mashiach, 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 e não chega. Quando você deixa, às vezes, se desfoca. Tinha um caso de uma mulher que queria engravidar. Ela estava se cobrando tanto para engravidar e estava tão preocupada, não conseguia engravidar. Ela começou a viajar, focar no trabalho, um dia ela engravidou. Então eu acredito muito em soltar. Tem que fazer a nossa parte, tem que fazer a estadlut, se esforçar, mas quando você solta, entrega na mão de Hashem, o resultado vem. Ou seja, a nossa parte é trabalhar para que tudo seja providenciado e falar agora é com Hashem. Exato. Isso é muito interessante. E fica uma dica importante, porque as pessoas realmente acham que só estão nas mãos dela. E, aliás,
Uma coisa muito importante, vou falar até um testemunho meu, se você me permite. Uma vez eu estava numa reunião com 30 pessoas, 30 executivos muito fortes, e eu não tinha a resposta para aquela indagação. Era uma coisa... E quando não tem a resposta, obviamente você diz, olha, eu vou pesquisar. Mas falei, queria ter a resposta. Falei, Hashem, agora é com você, me coloca na cabeça. Deu 5 minutos, chegou a resposta. E nem eu sabia como eu respondi aquilo. Então sempre tem que agradecer a Hashem, porque a Hashem está no comando. Deus, Hashem é Deus, está no comando. Sempre, sempre. Agora, Yoshua, estou te chamando de Yoshua pela nossa amizade, apesar de ser Rabino Yoshua. Gente, não é falta de respeito, adoro. Muito obrigado. É que o Rabino Yoshua, ele é do Rio de Janeiro, é mais low profile, né? Na verdade, mais easygoing, não tem aquela frescura. Exatamente. Total. Yoshua, qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje? Houve algum momento em que pensou em desistir? O que você fez para continuar? Acho que o maior desafio, assim, no trabalho, graças a Deus, na família, as coisas, de modo geral, sempre fluíram. O maior desafio que eu tive hoje, eu acho, é ligado à saúde, transtorno de ansiedade. Passei por um momento muito agudo de transtorno de ansiedade e não é que dá vontade de desistir, mas é um momento que você fica um pouco bloqueado, você não consegue tirar toda a energia que você tem de dentro, porque você tem que se cuidar, se curar e desistir. Eu falei que desde os 12 eu queria ser rabino. Já tinha meta, Matará. Já tinha meta. Mas a juventude, a gente é jovem, a gente quer conhecer o mundo. E hoje em dia, né, com a internet, você tem o mundo aberto perante você e você sai com os amigos, você passeia, você às vezes quer conhecer o outro lado. Você quer conhecer o outro mundo, né? Não tão ligado à Torá, não tão ligado a judaísmo. Então, acho que qualquer jovem às vezes passa por isso. Eu tive essa vontade, mas graças a Deus, a Hashem me deu força e eu consegui me manter focado. Embora tive pequenos desafios, mas consegui, graças a Deus, fluir e estamos aqui. Que é normal, é muito interessante. E, aliás, me permite citar um grande tzadik da nossa geração, que eu falo até tzadik em suas ações. Ele não é rabino, não é nada, é um empresário, seu Eli Horn, que eu acho que todo mundo sabe e gosta. Lógico. Ele mesmo fala e não esconde que teve diversas dúvidas, procurou outras coisas e no final só ratificou o fato de ele ser religioso. Isso fortaleceu, porque ficou em bases sólidas. Ele é um exemplo de altruísmo, de pessoa do bem, inclusive o único brasileiro bilionário que doou sua fortuna em vida para o The Giving Pledge. Então é um exemplo. Então isso é normal, as pessoas depois quando voltam completamente com certeza do que querem fazer, não é? Sim, perfeito, perfeito. Olhando para a sua trajetória, qual considera a sua maior conquista? E no outro extremo, qual foi o seu maior erro e principal aprendizado que tirou dele? Acho que você contando isso, as pessoas vão se enxergar, porque todos somos humanos. Lógico. Eu acho que a maior conquista foi o Projeto Igdal. O Projeto Igdal nasceu no Rio de Janeiro, em 2015. Uau, perdão. 11 anos. 2015, 11 anos. Uau. Ele nasce, eu voltei de Israel, do Midrash Faradi, da formação rabínica, e fui contratado no CIB, na Sinagoga Betel, na Sinagoga da Família, para ser Hazan, para dar aula para crianças, para jovens. E eu falei com o meu irmão, eu tenho um irmão, né, mais novo, Moshe, ele tem 24 anos, mora no Rio, e aí eu falei assim, vamos fazer um shiur. Aí ele falou assim, vamos fazer um shiur semanal. Começou de quinta-feira à noite. Uau, olha, um dia bom, gostoso. Véspera do Shabat, né? Para se preparar para o Shabat. E ele trouxe a turma inteira. 20 rapazes. Uau, que bacana. O Projeto Igdal nasce assim. Shiur, não tinha... Hoje em dia tem pizza, tem sushizadas, tem lanches caprichados. Nasceu com aquele lanche de sinagoga, sabe? Sim. Rosquinha, palitinho... Na verdade, assim. O maior lanche era o espiritual. É o espiritual, lógico. Ali a gente começava a falar da Paraxá da semana. Olha que bacana. Paraxá da porção semanal da semana, uma mensagem de motivação, um conteúdo que a gente passava. Ele nasce assim. E aí o Projeto Igdal vai ganhando corpo. A gente começou a fazer mais dias, começou a fazer para meninas. Minhas irmãs também gostam de ensinar a Torá, a Hannah e a Raquel. Fizeram para meninas também.
E a gente chegou a ter 70 crianças lá no CIB. Então, aproveitando o que você falou, é um projeto muito importante. Eu gostaria que você passasse para as pessoas o que é o Projeto Igdal. O Projeto Igdal educa e ensina. Me inspirei no Maral de Praga. Ele fala que a família educa 90% e ensina 10%. A escola ensina 90% e educa 10%. É interessante isso, muito interessante. Ou seja, tem que ter essa parceria entre família e escola. Educa e ensina. Família educa mais, escola ensina mais. Muito Eu coloquei Projeto Igdal, educa e ensina. Fantástico. Vamos tentar os dois. Fantástico. E Igdal em português é crescimento. Crescimento, crescer. Projeto Igdal, a gente transmite conteúdos de Torá, conteúdos de filosofia judaica, e o objetivo é a gente se transformar para ser seres humanos melhores, judeus melhores. Eu também quero me transformar. Eu falo para eles que o meu papel é de líder, de ensinar, mas eu me transformo junto. Eu também quero crescer junto. A gente cresce. O rei Davi falou: "Milamdai yoter mikulam". De quem eu dou aula, eu aprendo mais. Mitalmidai yoter mikulam. É verdade. E essa é a verdade. Ele falou isso e hoje em dia, quando você dá aula, é uma reciprocidade, você aprende. Exato. É muito bacana. Exato. E falando em aula, como professor de cultura judaica, qual é o desafio de transmitir a tradição milenar às novas gerações em uma sociedade cada vez mais acelerada, tecnológica e conectada? E, infelizmente, muitas vezes com inversão de valores. Você falou uma coisa muito interessante. A gente está em constante mudança toda hora. Antigamente, o mundo, quando ele mudava, às vezes ele demorava 100 anos, 200 anos para uma mudança. Hoje em dia, as mudanças, não só que muda rápido. E acho que as crianças, os jovens, logicamente muito acelerados, todos nós, o maior desafio é fazer elas escutarem. Tem um rabino chamado Uri Sherki, em Israel, que eu sigo muito, é um dos meus mentores. Ele fala uma coisa: a maior brachá, a maior bênção é você escutar. A maior bênção está na audição. Então, a gente fazer escutar. Então, a gente tenta começar com os assuntos mais interessantes, com os assuntos mais chamativos, pegar a atenção deles e transmitir o conteúdo. Isso é muito interessante e aí me lembra uma outra questão. Graças a Deus que existe o Shabat. Acho que o Shabat, ele salva vidas, inclusive. Pelo seguinte, uma vez eu entrevistei uma pessoa, um grande conhecedor de informática israelense, estava no Brasil, ele era muito obeso. Ou seja, ele tinha problemas, inclusive, de saúde e tal. E era véspera de Shabat. A gente terminou a entrevista às 3h30 da tarde. Ele falou: agora acabou, agora é o Shabat e vou te falar mais. Se não fosse o Shabat, você não estaria me entrevistando porque eu não estaria vivo. Uau. Olha que forte. Uau. Então é muito interessante. Uau. O Shabat veio para poder fazer com que a gente escute mais, que a gente desacelere e se conecte com Deus. Desconecte com o celular, desconecte geral e conecte-se com Deus, é verdade. Exato, não é? se desconectar para conectar. Exatamente. O judaísmo tem uma forte tradição de estudo, debate, questionamento de cultura, inclusive. Existe espaço para a dúvida dentro da fé? E o que a sabedoria judaica pode ensinar também a quem não é judeu? Vou te responder com uma breve história. Opa! Na Yeshiva, tinha uma Yeshiva em Israel, um seminário rabínico, uma escola de estudos judaicos, que um aluno uma vez não conseguiu adormecer à noite. E ele estava com dúvida da existência de Deus. Ele começou a se questionar, falou: já estou aqui anos estudando religioso, Deus existe ou não existe? Ele nunca se questionou. Ele não consegue dormir. No dia seguinte ele vai para o Rosh Yeshiva, para o cabeça da Yeshiva, para o rabino-chefe da Yeshiva, e pergunta, todo com medo, né? Com preocupação, qual vai ser a reação do rabino. A reação do rabino foi super positiva. Ele falou o seguinte: bem-vindo, Baruch Haba, agora você começou. Porque é na dúvida que a gente se fortalece. O rabino indicou, recomendou livros para ele estudar e material para ele ler. Mas é justo na dúvida que a gente fortalece, como a gente falou antes, né? Às vezes a gente tem um momento que a gente pausa um pouco, para um pouco. É excelente perguntar. O filho mais desafiador da Haggadah de Pesach é o She'eno Yodea Lishol, o que não sabe perguntar. Se ele não pergunta, sabe aqueles alunos, alguém tem uma dúvida? Não. Pergunta? Não. Você até fica frustrado como palestrante, porque você quer que as pessoas tenham dúvidas exatamente porque interessou. Exatamente, e que elas possam ter respostas
e se fortalecer mais com as respostas. Então, há um espaço enorme para dúvidas, questionamentos, e a gente é abençoado que os sábios sefaraditas, os ashkenazitas também medievais, já fizeram esse papel para a gente. Maimônides, Rabi Yehuda Levi, Rabino Saadia Gaon, e entre outros. Tem tudo uma literatura judaica medieval falando sobre a existência de Deus, as provas que a Torá é divina, as provas das mitzvot, explicando logicamente como o judaísmo não é uma fé cega, ao contrário, é uma fé iluminada, cheio de caminhos abertos para a lógica e para a razão. Inclusive a gente brinca, quando tem 2 judeus, tem 5 opiniões, a gente debate, conversa. Isso inclusive tem gente que é de fora da comunidade que estuda Guemará exatamente para abrir a cabeça. A Guemará abre a cabeça com os debates, e se for assim, e se for aquele, e Reuven, e Shimon, e aí vai, por quê? Porque realmente as pessoas têm uma visão maior do que aquele centrado. É muito interessante, abre a cabeça. Fiquei sabendo de presidentes dos Estados Unidos passados que chegaram a estudar Guemará não sendo judeus, exatamente para abrir a visão de mundo. Uau! É muito interessante. Incrível. E para a comunidade não judaica, fora da comunidade, eu diria uma coisa, olha que interessante. Todas as religiões tentam falar que você só vai chegar no céu, no Olam Abá, no mundo vindouro deles, no paraíso, o que seja, seguindo a religião deles, né? Qualquer religião. O judaísmo é a única religião que fala que você não tem obrigação, e a gente não é proselitista. Exato, a gente não, quem quiser vir, para quem entender, proselitista é você não fica fazendo com que as pessoas venham à sua religião, não as obriga, não fica incentivando. Muito pelo contrário, a pessoa que quer, são criados inúmeros obstáculos, inclusive, para eles terem certeza que realmente querem. Exato. Aquele que quer vai fazer o processo um pouco desafiador. Isso. E Bezat Hashem, se Deus quiser, vai ser muito bem recebido na comunidade. Isso. Mas a gente não tem como objetivo transformar todo mundo em judeu. Isso tem uma coisa por trás disso. Qual é a coisa por trás? Que você não precisa ser judeu para se conectar com Deus. Ou seja, tem as 7 leis de Noah, as 7 leis de Noé, tem ética, moral, tem filosofia. Você tem como chegar a Deus sem a Torá. Até tem uma pergunta. Se Derech Eretz, que é o respeito, ética e moral, vieram Kadmal a Torá, veio antes da Torá, então por que precisa de Torá? Boa pergunta. A Torá é para você transcender, Kedushá. Transcender. A gente se equivoca, a gente erra às vezes, acha que Kedushá só é barba, só é aquelas barbas longas dos rabinos, de ir na mikve, né, no mar, se purificar. Claro, a barba traz Kedushá, a mikve, o mar traz Kedushá, o mergulho, né, a purificação, mas você transcender. Se você passa do A para B, por exemplo, eu não observo o sábado hoje, e amanhã eu observo o sábado, o Shabbat, você transcendeu, você atingiu a Kedushá. E evoluiu. Você evoluiu. Então você tem a ética e a moral, que eles são caminho base, como a gente falou no começo, basis, para você chegar a transcender. Agora, quem quiser transcender, vai transcender. Agora tem a ética e a moral, que elas estão aqui para a humanidade toda. Muito interessante. Hoje nós estamos fazendo uma entrevista geral com o Rabino Yehoshua, e se Deus quiser, mais para frente a gente falará de alguns assuntos mais específicos. Porém, uma curiosidade aqui me vem muito forte, que eu não aguento, eu preciso perguntar como jornalista, a gente não aguenta. Rabino Yehoshua, o mundo foi criado em 7 dias, né, nos 6 dias, e na 7ª Deus descansou. Só que a gente vê, por exemplo, fósseis de milhões de anos. Será que na época, antes de ser considerado o dia de 24 horas, era um dia atemporal? Gostaria, se você pudesse nos explicar. Eu tenho certeza que aí já faz dirime uma curiosidade que todos têm. Eu acho que é bem interessante e a gente amplia aí, inclusive, o público que vai querer assistir, inclusive, essa parte, esse corte. Primeiro a gente tem que entender que a data, o tempo do universo, segundo o judaísmo, a gente às vezes se confunde, não é do universo, é do ser humano. É de Adam e Havá, Adão e Eva. Isso. Então, primeiro eu vou me aprofundando. Então, a primeira coisa é a idade do homem, é a criação do homem, do ser humano.
Segunda coisa, o Narmanides, Ramban e o Rabino Yitzhak Abravanel deve ser até... Com certeza, dos primórdios do nosso Silvio Santos, Cenoura Bravanel, sim. Exato. Ele mesmo falou... Inclusive eu conheci ele na Oel Yaakov, no Yom fantástico. Kippur. Um homem iluminado. Apertei a mão dele, dei Shana Tová para ele. Fantástico. Fiquei muito feliz. Até depois eu vou mandar para as filhas, que eu gosto muito, eu sempre as encontro no Teleton, e a esposa, que é um doce. Aliás, eu vou aproveitar e fazer um pequeno à parte, que uma vez eu a encontrei, olha que educação, que finesse, isso é coisa da família. Eu falei que meu pai está enterrado perto do Silvio Santos, ela perguntou o nome do meu pai e falou que vai colocar uma pedrinha. Se o fizer ou não, mas a educação, a gentileza, então... Dona Iris, e para suas filhas, aproveito. Depois vou mandar para eles. Incrível, lembranças. Então o Ramban, Narmanides e o Rabino Yitzhak Abravanel falam que os dias não eram de 24 horas. Eram eras. E tem um versículo nos Salmos que fala que um dia, 1000 anos para a gente é um dia para Deus. Então eram eras, não necessariamente também 1000 anos... cada dia era 1000 anos do nosso calendário, mas são eras. E antes dos versículos do e foi dia, e foi noite, e foi dia, a gente tem o Tohu Vavohu, que a gente chama do vazio e do caos. Não é o caos igual à filosofia grega, mas é algo similar. E então que nem começou ainda a contagem. Então tem muita coisa antes. Agora tem também o Rabino Zamir Cohen em Israel, inclusive eu estava com um irmão dele faz algum tempo, Rabino Zevadia Cohen, que é o chefe dos tribunais de Tel Aviv. Uau. Tive a honra de conhecê-lo. Fortíssimo. Que fala que também o dilúvio pode ser que envelheceu o mundo, né? Então isso que você está falando de fósseis de milhões de anos, o dilúvio envelheceu o mundo. Os materiais. Né? E aí você pega hoje e vai testar. Então assim... Há respostas de todos os estilos. É interessante essa outra. Eu não tinha ouvido essa segunda opção. Muito interessante. Muito interessante. Isso mostra o quanto religião e ciência não estão distantes. Estão muito mais próximas do que a gente imagina. Inclusive tem pessoas religiosas que são cientistas também, eu já percebi, e isso tem uma convergência, inclusive. É muito interessante. Eu costumo falar, Danon, que a ciência explica como Deus criou o mundo. O judaísmo, a religião, explica para que Deus criou o mundo. Rabino, vou pedir outra vez para você repetir. Então, a ciência e a religião, por favor, para a lente da verdade. A ciência explica como Deus criou o mundo. O judaísmo, a religião, explica para que Deus criou o mundo. Muito interessante, gostei desse ponto. Agora vamos falar de um assunto delicado. Depois do dia 7 de outubro de 2023, aquele dia fatídico que inclusive era Simchat Torah, era um dia de máxima alegria que se transformou naquele momento em máxima tristeza. Diante do crescimento de manifestações de antissemitismo, aliás, hoje eu recebi de uma pessoa que na Itália, a pessoa foi fazer uma compra ontem ou anteontem e foi expulsa de lá de uma loja por antissemitismo. Que ignorância, que coisa mais sem pé nem cabeça, que inversão de valores. E o crescimento está muito grande de antissemitismo em diferentes partes do mundo, ou seja, em lugares que são ditos evoluídos, involuídos e tudo. Como tivemos inclusive a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto, num dos locais teoricamente mais evoluídos do mundo, que era a Alemanha à época. O que mudou para as comunidades judaicas? E qual deve ser o papel de um rabino como você nesse momento? O relógio está batendo. Am Israel, o povo judeu, nesses últimos 150 anos, está retornando a Israel e graças a Deus com essa brachá, com essa bênção que é Medinat Israel, o Estado de Israel. Nossa espinha dorsal, nossa segurança. Amém, exatamente. Nós somos Am Israel, descendentes e filhos do Am Israel, do povo judeu, do Tanar, da Bíblia, retornando à terra depois de 2000 anos. A gente precisa da nossa determinação, do autorrespeito e tomar as boas decisões e escolhas da maior maneira possível para a gente poder estar tranquilo e seguro no Estado de Israel. Então, acho que o 7 de outubro, ele vem mostrar para a gente como o mundo inteiro também
no inconsciente, está enxergando isso. Eu costumo falar que Am Israel, na Bíblia está escrito, na Torá está escrito, Bni Bechori Israel, meu filho primogênito Israel. O filho primogênito, ele tem que dar o exemplo. O pai não fala para o filho mais velho, você é mais velho, dá o exemplo dos menores. Irmãos, exatamente. E ele também, tem, igual a frase do filme do Homem-Aranha, grandes poderes, grandes responsabilidades. Boa. Como Moshe Rabbeinu. Como Moshe Rabbeinu. Ele não pôde, por causa de uma questão pequena, para ele era enorme, ele não pôde entrar em Israel. Exatamente. Então a gente tem o papel, está escrito na Torá, na Bíblia, Venivrechu becha kol mishpechot ha'adamah, que através de ti, do povo judeu, todas as famílias da terra, a gente está falando de humanidade, serão iluminadas, serão abençoadas através de ti. A gente também tem que se cobrar um pouco mais no sentido do povo judeu como todo, dar o exemplo. É como a gente fala, com um bom dia, com um acolhimento a todos. Então a gente também, o relógio está batendo no sentido que a gente tem que dar mais o exemplo. Porque se o Estado de Israel for como um Estado qualquer do mundo, que vai ter tudo, eu sei que o mundo está funcionando assim, mas a gente tem que ter um diferencial. E o diferencial é a espiritualidade. Isso é muito interessante que você fala. Inclusive, eu vou aproveitar nessa entrevista e comentar que quando tivemos a tragédia de Brumadinho aqui, quem era o único exército, o único país presente para ajudar o Brasil? Israel. Nós tivemos agora o terremoto na Venezuela. Quem esteve lá, apesar de Venezuela xingar, brigar, falar, amaldiçoar Israel? Israel estava lá ajudando. Ou seja, Israel passa o bem. Não adianta você que está vendo aí, que tem uma visão contrária, se informe, seja humilde e conheça. Não é questão de gavá, de orgulho só, não é? É questão de humanidade, é questão da verdade ser dita. Inclusive, isso nos aproxima à época, à era messiânica. Mashiach vai chegar. Mashiach já chegou. O Rav Kook fala, Atchalta de Geula, o começo da redenção, é Israel, é a gente retornar para Israel. Um rabino Reuven Feierman, um rabino que eu escuto muito também, ele falou o seguinte, imagina o rei Davi dos céus, lá, do Shamaim dos céus, olhando o Shuk Mahane Yehuda, na sexta-feira, véspera de Shabbat. É uma loucura. Compra de alegria e canções e músicas. Gente, já começou. Falta o templo, falta a gente retornar para Israel, todo o povo, falta chegar o Mashiach, o rei Mashiach, né? O Messias, mas a gente já está no caminho, porque eu lamento, às vezes, de amigos ou de pessoas que ainda talvez não pegaram a visão do Rabino Kook e até do Rabino Ovadia Yosef, Rabino Mordechai Eliyahu, outros rabinos sefaradis que veem o Estado de Israel com maior respeito, orgulho e agradecem a Hashem por ele. Tem que melhorar, como eu falei, né? A gente não pode ser mais um Estado. A gente tem que ser o Estado. A gente tem que inserir mais espiritualidade, mais Torá, mais luz. E se Deus quiser, que Mitzion tetze Torá, de Tzion, de Israel, de Jerusalém, sairá Torá, luz para as nações. Eu vou te contar um versículo do rei Salomão muito interessante. Tem um versículo que fala o seguinte, Chochmat misken bezuyah. A sabedoria do coitado, ela é desprezada. Se você vem num lugar mal vestido ou não tão bem apresentado, vão falar, infelizmente, né, preconceituosamente, vão falar assim, ele não deve ter uma resposta pra gente, não deve ter um conteúdo pra gente. A gente estava assim, no Holocausto, na Inquisição, a gente não estava bem. Quando você não está bem, você não consegue falar. Agora a gente está bem, a gente tem o Estado de Israel, a gente tem a tecnologia, a gente tem todas as yeshivot em Israel, os centros de estudo, o turismo que está bombando. A tecnologia. Aí o pessoal começa a falar, uau, o que vocês têm a dizer? Que resposta vocês têm para o mundo? Qual é a medicina, a saúde, tudo que... As universidades. Então a gente tem uma resposta para dizer. A gente quer transmitir os valores, a ética, a moral, o conservadorismo, os valores tradicionais de família, de povo, de nação. Veja só, a gente tem a halachot de negócios, ética nos negócios, ética no trabalho. O judaísmo, ele não é só
voltado só para Torá e Mitzvot. Tem leis de exército, tem leis para soldado, hoje em dia tem Sidur para soldado. Aliás, os exércitos de Israel é o exército mais ético do mundo. Ele é tido como o exército mais ético do mundo e também mais criticado por antisionistas, que hoje o antisionismo e o antissemitismo, infelizmente, são vertentes da mesma moeda, são sinônimos. Exato. Então, quer dizer, estamos na era messiânica. Essa visão foi muito interessante que o Rabino Yoshua Levi falou, porque a gente não percebe, não tem essa percepção. Quando você está imerso nisso, você fala, meu Deus, eu não percebo. Você é a mesma coisa que você está com o dedo aqui, você não enxerga, agora você afasta e fala, é verdade, muito interessante. Uma profecia da inteligência artificial. Exato. Que no profeta Daniel fala que na modernidade se abrirão os portões da sabedoria e um não precisará transmitir conteúdo para o outro. Uau. Que todos saberão a Hashem. A Yah. É a Yah. Meu Deus. Até Torá tem na Yah, claro, e todas as respostas ainda... Tem que checar e rechecar. Checar e rechecar, com toda a atenção. A curadoria é humana sempre, dos professores. Mas é uma profecia, e tem uma profecia também que a gente vai ter roupa, como se fosse você vai colher as roupas da árvore. Que tu vai ter muitas roupas, muita vestimenta. Isso é muito Hoje bom. no celular você pede Mercado Livre, Exatamente. Shopee, Você aparece na tua roupa casa. igual árvore, ou seja, então assim, as profecias, a terra de Israel dá seus frutos. Exatamente. E como consegue, inclusive, melancia quadrada, por exemplo, para entrar nas caixas, para exportar, umas coisas maravilhosas que realmente você vê, é milagroso. Não tem como dizer. Aliás, o milagre é todo dia, só não vê quem não quer. Exato. Não é verdade? Agora, você se preocupa com a imagem que as pessoas têm de você, Rabino? Como lida com críticas, julgamentos e opiniões negativas? Hoje o que nós temos são haters, que até ajudam a impulsionar as redes lá para cima, né? Especialmente em uma época em que todos estão expostos pelas redes sociais. O papel que eu tenho hoje como moré, professor, né, Hazan, rabino, a gente tenta dar o exemplo, né? E transmitir os conteúdos. Igual que a gente falou que o povo judeu, a gente tem que tentar dar o exemplo para a humanidade, então acredito que os que têm a responsabilidade na comunidade de transmitir a Torá, automaticamente a gente tem que dar o exemplo. E às vezes para todos nós é difícil, né? Naturalmente, porque somos seres humanos, imperfeitos, então se preocupar com a minha imagem, talvez já me preocupei mais assim, né? Hoje eu acho o seguinte, os alunos que chegam, os espectadores que chegam, agradeço a Hashem, a Deus, que é exatamente quem eu quero. Hoje o público que eu tenho, eu estou muito feliz, e claro, bem-vindos, quem quiser se agregar, mas Deus só me manda alunos queridos, meus alunos viram amigos, sabe, meus, então estou muito feliz com quem está presente na minha vida. Mais uma vez vou sair do papel de jornalista, eu sou suspeito para falar, o Yoshua é muito carismático, muito querido, uma pessoa tão do bem, eu não poderia ficar jogando adjetivos, mas eu não aguento, eu sou humano também. Obrigado, e você está na nossa vida também, a gente se conhece há quantos anos? Exatamente, então... muito bacana. Agora, o que acontece é o seguinte, que muitas vezes as pessoas falam por ignorância. Então, o que acontece? Eu sempre brinco que existe a lei do judô. O que é a lei do judô? Em vez de você ir contra, você traz para o seu lado e explica. Por exemplo, nas minhas redes, as pessoas que são ignorantes, assim, respondem rispidamente, eu falo, agradeço, independente, claro, se não usarem baixo calão, que não tem condição, eu falo, agradeço o enriquecimento do debate, porém, existem formas de você falar. Uma forma mais educada, existe, porque, por exemplo, hoje viver em sociedade ou na política é divergir, é paurar, falar. Ou seja, você coloca uma posição, outra coloca outra e você chega a um denominador comum muitas vezes, ou não chega, mas aprende, existe troca. Mas o importante é respeito e educação, não é, Rabino? Respeito, você me perguntou o que é negociável para mim. Exatamente. O respeito. Porque igual que a gente quer ter respeito no que a gente fala, no que a gente pensa, a pessoa não precisa... minha esposa uma vez falou uma frase que o falecido pai dela falava assim, concordar em discordar. É muito bom. E tá tudo bem.
Grande Akel. Vou aproveitar e mandar um grande abraço. É uma querida, ela e a irmã Cília, são duas queridíssimas. Preciso falar isso. Lógico, obrigado. Então, concordar em discordar eu achei muito bom, muito bom. Existe algum lado do nosso Rabino Yoshua Levi, da pessoa Yoshua Levi, que o público normalmente não conhece? E hoje, depois de tudo que viveu, o que significa sucesso para você? Porque você é um homem de sucesso, a gente vê e cada vez conquistando cada vez mais. Obrigado. Eu tenho muitos amigos que a gente sai junto, isso talvez as pessoas não saibam, não conhecem, que talvez pensam que a pessoa que ensina a Torá está sempre ocupada em transmitir, não tem. Eu tenho muito espaço para amigos, meus amigos são muito queridos, eu saio com eles vêm em casa, eu vou na casa deles, eu saio para almoçar, para jantar, eu gosto de praia, gosto de piscina, cresci em piscina, em praia. O Rabino é uma pessoa normal, como a gente. Lazer, eu acho uma parte que ela dá força para a gente seguir, para continuar. Quando você tira a atenção da rotina, do trabalho, da responsabilidade, a gente volta mais revigorado para o público. É como nós falamos algumas perguntas atrás, exatamente esse equilíbrio de saúde, equilíbrio mental, espiritual, físico. É muito importante estarmos equilibrados. Equilíbrio eu acho que é a palavra-chave, né, Rabino? Sim. O que ainda falta realizar? Quais são os seus próximos sonhos, seus próximos passos, objetivos? E que legado você gostaria de deixar como rabino, professor, cantor e ser humano? Aliás, ao final da entrevista, não vamos deixar de ouvir a cantoria litúrgica do rabino. Calma, você aguarde aí. Fazer o que gosta. Acho que fazer o que gosta, isso é sucesso. Esse é algo chamado, né, é um sucesso que eu valorizo muito. O Talmud já fala isso, a pessoa tem que estudar o que gosta, estar onde que gosta. A gente já naturalmente tem que estar bem para realizar nossas tarefas. Agora, quando você gosta, eu acho que te abre um canal assim de brachot, de bênçãos, algo que você acredita. E o que falta realizar, a verdade é que eu estou muito agradecido a Deus e às pessoas pelo que eu já tenho, pelo que eu já tenho realizado. Acho que é ampliar, se Deus quiser. O Projeto Igdala está em constante crescimento. Hoje a gente tem 4 turmas. Uau. A gente tem criança, adolescentes, jovens, adultos também. Então, ampliar e Bezrat Hashem, se Deus quiser, transmitindo mais Torá, mais cura para as pessoas, mais esperança, mais alegria, com as cantorias também. Agora a gente vai começar um projeto de Hazanut, de liturgia, de canções, chamado, o projeto chama É Fácil Rezar. Que legal! E com música é uma delícia. Isso é muito interessante. Eu me lembro que uma vez eu estava dando uma palestra na FGV sobre comunicação e a primeira pergunta, inclusive era alguém da comunidade que eu perguntei o nome, e ele perguntou: o que dá dinheiro? Falei: o que teu coração toca. Na verdade, quando você faz feliz, tudo se transforma. Eu me lembro um caso de uma moça, de uma amiga, há muitos anos eu perdi contato com ela, ela era gerente de banco, estava bem, mas não gostava. E ela quis ir para o interior vender lanche no carrinho. Bem, hoje ela tem uma rede de fast food lá da marca dela. Ou seja, quando você faz com amor, com carinho e com bem, o bem com propósito de deixar um legado, é muito interessante, né? Muito. Hoje em dia, Rabino, alguém que quer trilhar o seu caminho, que quer seguir o caminho do rabinato, o que deve fazer? Por onde começar? Estudar. Acho que estudar é o melhor começo, estudar, se aprofundar no judaísmo, na literatura judaica e também estudar outras coisas também, como filosofia, psicologia, antropologia, ciências, tudo se conversa. Eu gosto de citar muito filosofia e psicologia dentro das minhas palestras, porque tudo vai junto, tudo anda junto. Como a gente falou dos sábios medievais, eram todos filósofos. Maimônides era médico, estudava matemática. O Gaon de Vilna sabia matemática, geometria. Então acho que estudar e se expor. Se ele puder começar a dar uma aula, que seja para a família, falar em casa. Eu comecei na sinagoga no Rio, no meu bar mitzvah, foi o primeiro discurso que eu dei. Eu estava tímido, contraído. Depois, na semana seguinte, me pediram na mesa de Shabbat, na sinagoga, falar de novo. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A gente costuma fazer o Shema Israel, né, que é a oração às crianças na sinagoga.
isso tira a timidez, isso te liberta, você depois consegue falar com as pessoas. Então, assim, é libertador. É libertador. E a gente está aqui para evoluir sempre, em todos os caminhos, né? Isso que é muito interessante. Agora, para encerrarmos, que pena, já está tão gostoso, mas essa é a primeira de uma série. Para encerrarmos, que conselho você daria a alguém que está começando a sua própria caminhada, que a gente até comentou, e uma mensagem, caminhada agora porque a gente falou no sentido rabínico, agora em geral, numa própria caminhada em qualquer sentido, e uma mensagem que gostaria de deixar para quem está nos vendo? Ter experiências, viver a vida. Às vezes a gente pensa assim, eu pego aquele trabalho ou não. Você fica pensando 6 meses se você pega o trabalho ou não. Você poderia entrar no trabalho e fazer um acordo. Posso experimentar? Posso fazer um contrato experimental de 3, 4 meses? A dúvida, ela consome muita energia. A Kabbalah fala isso também. A pior coisa para um ser humano é a dúvida. Agora a gente também tem que se respeitar e saber ficar em estado de dúvida. Mas quanto tempo você vai ficar em estado de dúvida? Você não vai nem para cá, nem para lá. Então vai, se exponha, vai, viva a experiência, viva né? a experiência, viver. E um conselho que eu daria para os nossos queridos espectadores, de todos, que eu falo para mim também, eu acho que o maior tesouro que a gente pode ter nessa vida é ser você mesmo. Isso é muito bom, isso é muito importante, ser você mesmo. Eu me lembro, Rabino, que quando eu era adolescente, 2 banqueiros muito importantes da comunidade judaica, que tem 2 bancos muito queridos, me convidaram para trabalhar com eles. E na época, é engraçado que a gente esquece que além da parte financeira, você tem a parte de comunicação. Eu poderia atuar, só que a gente é muito jovem e eu agradeci, mas declinei por telefone. O que eu faria hoje em dia? Ou eu iria conversar com eles, ou exatamente como você falou, faria uma experiência de 3 meses, conheceria. Então a gente é muito afoito quando é jovem, por isso escutem o conselho do Rabino, você que principalmente você é jovem, aproveite com a experiência dele, a experiência que ele já teve, porque você pode aprender pelo amor ou pela dor. Aprenda pelo amor do Rabino, porque já pega várias etapas você coloca para trás, vale muito a pena. Rabino, frente a essa conversa inicial que nós tivemos sobre vários assuntos, há algum tópico que nós deixamos de citar e que você queira falar? Você me perguntou dos meus erros. Se eu cometi algum erro, lógico, a gente, eventualmente, dia a dia, sempre a gente tem erros e acertos, mas no começo, quando eu voltei da Yeshiva, eu queria mudar o mundo. Eu tinha muita impulsividade. E sabe aquela famosa frase, antes de mudar o mundo, mude a si mesmo, mude a sua casa, mude ao seu redor. Então acho que eu fui um pouco impulsivo no começo, um pouco assim, até desesperado. Eu estava com tanta sede de compartilhar e de fazer as coisas. E pode ser que eu havia tropeçado alguma coisa, talvez no começo. Poderia também, como você falou, de trabalho, né? Poderia talvez, ao invés de aceitar um, aceitar outro, ou conciliar melhor. E acho que a calma também é uma das maiores bênçãos que a gente pode ter na vida. A calma, o esforço e entender que o tempo tem que passar. Isso é muito interessante que você fala, que a gente começa em PA, progressão aritmética, e vai em PG. Eu me lembro, inclusive, um caso, não tem muito a ver, mas eu acho que mostra exatamente como a gente pode atingir. Era muito interessante que eu conheço uma pessoa que teve um problema com a companhia de luz na casa da mãe dela. E o Twitter, que era o antigo Twitter, hoje é o X, o X, ele só tinha 5, 6 seguidores, mas entre eles um muito importante, que era um apresentador de TV. Ele reclamou lá. Caiu nas graças desse apresentador de TV que repercutiu, chegou a companhia de luz e resolveu o problema em meia hora, porque a previsão era em 8 horas. Ou seja, você não sabe com quem você está falando, você não sabe quem você está influenciando. O importante é fazer sempre. É a mesma coisa que uma campanha política. Se você tiver por exemplo, se você tiver um eleitor no último andar, no 26º andar de um prédio que não tem elevador, vá até lá e convença-o. Não fala que é uma besteira, porque você não sabe onde ele vai atingir. Então, cada ação, por menor que seja, tem consequências. Não é isso, Rabino? Valorizar cada conquista, cada passo, que a gente não sabe onde pode chegar. A gente não sabe que bem a gente pode fazer para o outro e ajudar nós mesmos na nossa trajetória também. Agora, Rabino, você nos encantou
com essa entrevista. Agora vamos pedir para você cantar. Você encanta, agora canta. Para finalizar com chave de ouro, uma música litúrgica, Rabino, porque você canta e encanta. E muito obrigado mais uma vez, que seja a primeira de uma série. Amém. Vamos cantar junto, então? Obrigado, mas você, não vou estragar a música, depois, primeiro você, Rabino. Vamos lá, então. Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra Let Nasa Bechefzo Kol Azai Melech Shemo Nikra ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא עת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא עת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא הווה בתפארה, והוא היה והוא הווה בתפארה. Grande Rabino Yoshua!